Salve, salve rapaziada, tudo certo com vocês? Eu sou o Lucas Tadioto, esse é o canal Stake Cheia. Nesse vídeo eu vou trazer para vocês as minhas análises para os jogos dessa quinta-feira, dia 24 de abril. Temos aí alguns jogos interessantes no futebol espanhol pela La Liga. Também temos aí Copa Itália, Copa Libertadores, Copa Sul-Americana. Vou trazer as principais oportunidades aí que a gente tem nesses jogos de hoje para vocês aí, beleza? Então, se você gosta desse conteúdo, já convido você a deixar seu like nesse vídeo para fortalecer o canal e, é claro, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Tem muita gente que assiste os vídeos aqui do canal e não é inscrito no canal. É só um clique ali no botão para se inscrever e você fortalece muito esse conteúdo a continuar a crescendo, se desenvolvendo aqui na internet, beleza? Então, dá essa moral aí, se inscreve no canal e deixa um like no vídeo. Falando dos jogos que a gente tem então nessa quarta-feira, eu queria começar falando do primeiro jogo que a gente tem na grade aqui, que é às 16 horas o jogo que eu pretendo trabalhar entre Bolonha e Empoli, tá? A gente tem aqui esse jogo, o segundo jogo da semifinal da Copa Itália. No outro lado da chave, a gente teve ontem aí um Inter e Milan, onde o Milan meteu 3-0 na Inter de Milão, um resultado, na minha visão, inesperado até, porque a gente tinha um time da Inter aí muito forte em alguns quesitos, onde o time acabou dando mole aí, acabou tomando 3 gols, né? Gols vindos aí de bola parada, gols de situações onde o time da Inter não costuma tomar gols, mas analisando mais aprofundadamente, a gente percebe que fica muito difícil um time focar em 3 competições, né? A Inter que briga aí ponto a ponto contra o Napoli pela liderança do campeonato italiano e também está nas semifinais da Champions League, né? Então, com certeza, essa quantidade de competições importantes sendo disputadas ao mesmo momento aí afeta mentalmente a equipe que não conseguiu fazer um bom jogo. Então o Milan está classificado aí para a final da Copa Itália, vai esperar o vencedor do confronto entre Bolonha e Napoli, sendo que a gente tem aqui o time do Bolonha conseguindo construir um placar de 3-0 no jogo de ida fora de casa contra o Empoli, tá? Então só por aqui a gente já começa com um franco favorito para a classificação, né, tendo que administrar dentro da sua casa uma vantagem de 3 gols de diferença, ou seja, a princípio está muito tranquila a vida do Bolonha aqui nesse jogo, tá? Mesmo com toda essa vantagem, mesmo o Empoli tendo aí a necessidade de buscar a reversão de um placar de 3 gols de diferença, o Bolonha é franco favorito com odd aqui abaixo de 1,50, tá? Então, assim, naturalmente a gente vai ter o Empoli se expondo muito mais, né, saindo bastante para o jogo, deixando espaços aqui, e a gente tem um time do Bolonha que está fazendo uma excelente temporada, é um time que muito provavelmente vai chegar também à Champions League, se a gente pegar aqui a classificação do Bolonha no campeonato italiano. Bolonha é o 4º colocado com 60 pontos, né, a Juventus está com 59 e a Lazio com 59 também são os adversários aqui que podem colocar em risco essa classificação do Bolonha para a Champions League, mas o time vem muito bem no campeonato italiano, né? E tem a possibilidade aí, vislumbra a chance de ser campeão da Copa Itália, algo que seria também algo muito interessante aí para o time do Bolonha nessa temporada, né? Time que vem fazendo de fato uma grande campanha aí nesse ano de 2025, né? Então, para mim aqui, a gente deve ter um jogo onde o Bolonha vai dosar as ações dentro de campo, tentar administrar o resultado, né? Não esforçar muito seus jogadores principais aqui, justamente para poder ter esses jogadores aí titulares mais importantes disponíveis para essa reta final do campeonato italiano e também, consequentemente, para uma possível final contra o Milan na Copa Itália, tá? Então, se você for trabalhar esse mercado aqui, tome muito cuidado, porque bem provavelmente a gente não tenha um cenário do Bolonha explorando tanto assim os espaços que o Empoli vai deixar, tá? Justamente porque tem um placar de boa vantagem a seu favor, porque tem aí confrontos importantes nas próximas rodadas do campeonato italiano e caso passe do Empoli aqui também um confronto aí contra o Milan na final da Copa Itália, né? Vale a pena a gente prestar atenção em algumas situações dentro desse jogo aqui. Caso o Empoli saia na frente aqui, abra o placar e aí encurte essa vantagem, o Bolonha tem que sair um pouco mais para o jogo.
ou tenha aí a necessidade de fazer pelo menos um gol dentro do jogo para conservar a sua vantagem, tá? Aí vale a pena a gente trabalhar mercado de gols, vale a pena a gente trabalhar mercados a favor do Bolonha também nessa situação, caso o time saia perdendo, né? Mas a gente tem aqui uma linha de over 2,5 em 2,05, tá? Uma precificação que eu enxergo aqui justa para esse tipo de confronto, né? Já que o time que precisa fazer mais gols não tem aí uma média de gols, principalmente na competição, mas no geral na temporada não tem uma média de gols acima de 2 gols por jogo marcados, né? Então vai ser muito difícil para o Empoli aqui construir uma vitória aí que seja de 4 gols para não precisar ir para os pênaltis, né? Muito gol que o time tem que fazer sem considerar que ele não vai tomar nenhum gol, né? Então esse é o tipo de jogo que a gente tem que ir com muito cuidado, principalmente quando a gente tem nesse tipo de situação aqui a vantagem, né, de um time já com 3-0 no placar, beleza? Então essa é a minha dica para vocês aí nesse jogo da Copa Itália. Depois a gente vai aqui para os jogos que eu separei da La Liga, tá? Temos 4 jogos, eu pretendo operar apenas em 2 aqui. O primeiro deles é o Betis contra o Valladolid. Por que eu escolhi esses jogos? Vocês vão ver aqui na classificação do campeonato, aqui ó, o Betis está na 6ª colocação, ou seja, com 51 pontos, o Vila Real com 52, o primeiro time aqui classificado para uma Champions League, então o Betis ainda disputa essa vaga de Champions aqui, a 5ª vaga da La Liga, tá? Então é muito provável que a gente tenha um time muito ofensivo aqui, jogando dentro de casa, contra a equipe do Valladolid, que tá lá na zona de rebaixamento, se não me engano, é o último colocado do campeonato, tá? Time aí bem deficiente, time do Valladolid. Se a gente pegar aqui, a race recente são de 5 derrotas, mas ele perdeu mais jogos na sequência, tá? Vamos pegar aqui, ó. Nas últimas 10 partidas teve um empate e 9 derrotas o time do Valladolid, então é uma equipe realmente muito fraca, né? Uma equipe aí que sofre gols praticamente para todos os adversários da tabela, matematicamente já rebaixado no campeonato, né? Não tem mais como sair da zona de rebaixamento, visto que o Las Palmas é o 18º aqui, aliás, o Girona é o 17º primeiro fora da zona de rebaixamento, tá com 34 pontos, então já não tem mais como sair já tá praticamente, matematicamente rebaixado o time do Valladolid, então joga aqui, é claro, sem peso nenhum e tal, né? Mas a responsabilidade, o compromisso e a necessidade de vitória é muito grande pro lado do Betis. A gente tem aqui um favoritismo que se justifica nas odds, tá? Podemos, inclusive, cogitar que trabalhar a goleada do Betis contra o Valladolid nesse tipo de cenário. Odd de 1,20 não é o ideal para a gente trabalhar back ao Betis, tá? Mas operar aí em mercados de correct score a favor do Betis, aqui um 3-0 e uma goleada do Betis são resultados bem possíveis aqui da gente pegar nesse tipo de cenário, tá? Naturalmente o mercado de gols vai estar bastante amassado, aqui a linha do 2,5, 1,47, tá? Mas trabalhar mercados de handicaps a favor do Betis, goleada do Betis, esse tipo de mercado provavelmente aqui são entradas interessantes para esse jogo, tá? A gente tem também o Atlético de Madrid contra o Rayo Vallecano. Aqui o Atlético de Madrid também vive uma situação parecida com a do Betis, ele é o 3º colocado e precisa dessa manutenção aqui para poder garantir sua vaga na Champions League, está muito mais próximo de fazer isso, né? A briga do Betis ela é muito mais difícil aqui, porque tem adversários com melhor pontuação aqui na tabela que já estão nessa condição, né? Então o Betis precisaria vencer o seu jogo e contar aí com o tropeço do Vila Real, sobretudo aqui, para poder assumir essa vaga de Champions League aqui. Já o Atlético de Madrid só precisa fazer a manutenção aí da sua colocação na tabela, vai pegar o Rayo Vallecano, que ainda tem chances aqui de ingressar numa Conference League, por exemplo, né? É muito importante para os times europeus conseguirem pelo menos alguma competição na Europa, nem que seja a Conference League, né? Mas para poder ter chance de ter um calendário um pouco maior aí durante a temporada. E é claro, para um time como o Rayo Vallecano, que não figura geralmente nessas competições, conseguir uma vaga de Conference League aí seria interessante também para o clube, né?
Então a gente tem aqui um confronto onde o Vallecano pode oferecer alguma resistência ao Atlético de Madrid, mesmo jogando dentro de casa. No entanto, para mim aqui temos um cenário muito bacana para operar a favor do favorito aqui. O Atlético de Madrid tem um fator local muito forte, isso deve pesar bastante, né? A gente tem aqui como principal desfalque aqui o Dúvida no gol do Atlético de Madrid, é o Oblak, mas ele está constando aqui como um dos jogadores que vai iniciar o jogo, então provavelmente ele vai a campo nesse confronto aqui. Então teremos um Atlético de Madrid praticamente inteiro titular aqui, né? E o Rayo Vallecano tem alguns desfalques importantes aqui, mas também vai com a sua formação aqui muito próxima do 100% titular aqui, o time do Vallecano, tá? Então temos um confronto aqui para poder operar back ao favorito, ok? Depois a gente vai para os jogos de Libertadores e Sul-Americana, começando às 19 horas pela Libertadores. Temos aqui um Bolívar e Palmeiras, jogo difícil para o Palmeiras aqui, jogo que vai a 3.800 metros de altitude, então uma das maiores altitudes que a gente tem aí no futebol sul-americano, né? O time do Bolívar joga no mesmo estádio do The Strongest, se não me engano, né? Então, em La Paz, é uma cidade muito alta realmente na Bolívia, e os times que vão jogar lá sentem esse fator da altitude muito, né? Então é um ponto aí que os times que jogam nessa condição geralmente costumam levar vantagem por causa desse quesito especificamente. Então o Palmeiras vai ter que dosar muito bem a questão física para poder estar inteiro no segundo tempo aqui e conseguir fazer uma partida regular, né? A gente tem o Palmeiras nas últimas partidas aí recuperando um nível interessante de futebol. O Palmeiras viveu meio que uma pequena crise ali quando perdeu o Campeonato Paulista para o Corinthians, e a gente teve algumas críticas sendo feitas ao estilo de jogo do Abel Ferreira, né? Algumas questões aí em relação à montagem da equipe, mas ao que parece, o time do Palmeiras ele se reencontrou, é uma equipe muito boa de elenco, né? Tem jogadores aí para poder mesclar o time, fazer variações táticas, né? Fazer algumas alterações. Rafael Veiga tá fora, o Mike tá fora, o Vitor Roque tá fora, o Richard Rios tá fora, então tem vários desfalques aqui, e é nesse momento que o elenco aparece, né? É nesse momento aí que a gente tem aí, por exemplo, Facundo Torres entrando bem, que a gente tem o Martínez entrando bem, que a gente tem o Felipe Anderson entrando bem. Então naturalmente essa equipe do Palmeiras tem aí bons jogadores para poder repor os jogadores ausentes nesse tipo de situação aqui, tá? Um jogo difícil pro Palmeiras. Se o Palmeiras conseguir um pontinho lá, já tá de bom tamanho, na minha visão aqui. É um dos jogos onde o Palmeiras pode perder pontos, né? Onde o Palmeiras pode deixar pontos para trás aí, justamente pelo complicador do fator local aí do time do Bolívar, tá? Fora da altitude, o time do Bolívar é um time comum para ruim, então eu acredito que no jogo da volta aqui a gente tem o Palmeiras extremamente favorito contra o Bolívar jogando em casa, mas a realidade é que na altitude a gente tem que levar isso em consideração. É um jogo para trabalharmos em lei ao Bolívar. Se o Palmeiras conseguisse segurar essa odd do Bolívar aqui, pode corrigir bastante, tá? Se ela tivesse ali na casa de 1,70, ela iria travar um pouco mais, mas acima de 1,90 por aí, 1,80, 1,90, ela já tende a corrigir mais, porque o favoritismo natural a nível técnico é o Palmeiras, né? Então essa condição dos desfalques também afeta um pouco nesse preço aqui, né? Mas considerando que a gente pode ter uma atuação defensiva muito interessante, muito sólida aqui do Palmeiras, né? Operar lei ao time da casa pode ser uma boa alternativa para esse jogo, tá? Eu tomaria cuidado para trabalhar mercado de gols. Acho que pode ser um jogo de poucos gols aqui, justamente por uma postura mais defensiva do Palmeiras e pela falta de qualidade técnica nas finalizações aqui do time da casa. Beleza? Depois a gente tem também às 19 horas. Pela Libertadores tem mais algum? Não, pela Libertadores não tem. A gente tem às 19 horas pela Sul-Americana, Corinthians e Racing. Jogo também muito interessante aqui, porque
O Corinthians perdeu a primeira partida, empatou a segunda. Com esses dois resultados aqui, num grupo bem difícil aqui, que tem Huracan e América de Cali. Os dois empataram nessa rodada já. Então isso aqui abre uma possibilidade do Corinthians vencendo, melhorar a sua condição na tabela, mas não vai ultrapassar nenhum dos dois times aqui, né? Porque o América de Cali tem 5 pontos e o Huracan tem 7. Então o Corinthians vencendo, ele só pode ir a 4, ele continua na terceira colocação do grupo. Vai ser bem difícil pro Corinthians aqui, depois desse começo ruim aqui nesse grupo da Sul-Americana, já que só o primeiro classifica e o segundo vai para um playoff contra o terceiro colocado da Libertadores, de algum grupo da Libertadores, né? Então o Corinthians precisa vencer todos os jogos em casa, basicamente precisa vencer todos os jogos que faltam para poder classificar, né? Então esse jogo aqui contra o Racing é imprescindível que o Corinthians vença. O Racing é a zebra do grupo aqui, perdeu as 2 primeiras, tá pior que o Corinthians na campanha, então o Corinthians precisa vencer esse jogo aqui, de preferência fazendo saldo, inclusive, porque ele pode empatar com pontos aqui contra o América num confronto direto. O saldo de gols pode fazer diferença, tá? Então o Corinthians precisa muito de uma vitória aqui e de preferência com saldo. Então back ao Corinthians é a minha sugestão para você operar nesse jogo aqui, provavelmente com casa cheia, né? Não sei se lotada, mas com bom público aqui. Esse jogo às 19 horas é um horário ruim pro torcedor, né? Mas a torcida do Corinthians sempre comparece em peso e deve estar ajudando bastante a equipe aí em relação ao fator local. Ainda não temos aqui as escalações definidas, mas o Corinthians deve ir com força máxima para esse jogo, tá? Às 19 horas também temos aqui um Godoy Cruz e Grêmio, tá? Esse jogo aqui é um jogo onde o Grêmio também pode se dar ao luxo de não vencer esse jogo e ainda conseguir continuar bem aqui na classificação, né? Se empatar o jogo aqui, fica numa condição relativamente confortável ainda, porque depois vai pegar o Godoy Cruz em casa e aí sim precisa vencer a partida para poder assumir a liderança do grupo, mas não se cogita a possibilidade do Grêmio conseguir vencer esse jogo aqui contra o Godoy Cruz mesmo fora de casa, agora com um treinador novo, né, com a estreia do Mano Menezes, aí um fôlego novo para a equipe, né? Os jogadores querendo mostrar serviço para o novo treinador, né? A gente tem aí a possibilidade de algumas peças retornarem aí, como é o caso, por exemplo, do Cuejar, que era um jogador que não vinha sendo utilizado pelo treinador antigo do Grêmio, que está em condições de jogo para poder jogar agora, e é um jogador que o Mano Menezes gosta muito, foi pedido no Fluminense e o Grêmio acabou contratando ele, né? Quando o Mano estava no Fluminense, o Mano pediu o Cuejar e o Grêmio acabou contratando. Então é um jogador da preferência do treinador. Temos aí a volta do Kahneman, que já jogou aí contra o Inter pelo Campeonato Brasileiro no último empate que o Grêmio teve aí contra o Inter pelo Campeonato Brasileiro. O Kahneman retornou de lesão e retornou muito bem, então a tendência é que ele seja escalado para esse confronto aqui também, já que o Grêmio não tem aí o Rodrigo Eli, que está fora por lesão, né? Então a tendência é que tenhamos aí talvez o Kahneman e o Wagner Leonardo, 2 zagueiros canhotos aí pelo time do Grêmio nesse jogo aqui, tá? Eu gosto dessa odd do Godoy Cruz aqui pra gente entrar em leia eles para correção de preço, levando em consideração que o Grêmio tenha uma postura defensiva, mas tecnicamente é melhor time que o Godoy Cruz, é um time que produz mais, é um time que com essa nova montagem, com esse novo conceito de jogo que o Mano Menezes possa impor, mesmo sendo um time com uma postura mais defensiva, ele é tecnicamente melhor que o Godoy Cruz, e o Godoy Cruz é um time que erra muito passe, que deixa muita chance pro adversário, vai ser o jogo mais difícil aqui desse grupo, né? E a tendência é que tenhamos um jogo aqui interessante aqui, talvez para correção de preço, tá? Leia o Godoy Cruz, se o Grêmio não entrar bem, pode ser leia o Grêmio também, mas a minha preferência é um lei ao Godoy Cruz aqui, que é o time tecnicamente mais fraco no confronto. Depois a gente vai para os jogos das 21 horas. Temos aqui Bahia e Atlético Nacional.
grupo bem difícil aqui da Libertadores, onde o Nacional de Montevidéu conseguiu um empate fora de casa contra o Inter em 3-3, estava vencendo por 3-0, deixou o Inter buscar o 3-3, né? Então, aqui, caso o Nacional vencesse esse jogo, dava uma embolada boa no grupo aqui, né? O Nacional iria para 3 pontos, né? Junto com o Atlético Nacional, ficaria com 3 pontos aqui, o Inter ficaria com 4 pontos, o Bahia com 4 pontos também, então daria uma embolada aqui interessante no grupo, mas a gente tem hoje aqui Bahia e Atlético Nacional. O Bahia jogando em casa vai ter uma tarefa muito difícil aqui, que é vencer o Atlético Nacional, que já mostrou que pode ser muito perigoso aqui, né? Venceu por 3-0 o Nacional do Uruguai, perdeu por 3-0 para o Inter, né? Então tá com saldo 0 aqui, mas é uma equipe que se demole, os caras fazem gol mesmo. É um time que tem jogadores com poder de definição com muita qualidade no ataque, né? Tem peças defensivas com problemas, tá? Então a defesa do Atlético Nacional não é uma defesa muito segura. Se o Bahia conseguir explorar esse fator aí, provavelmente vai ter vantagem contra o adversário. A gente ainda não tem aqui as escalações. Aliás, a gente tem as escalações sim. Desfalques importantes aqui no time do Bahia, mas o time do Atlético Nacional também tem alguns jogadores importantes fora aqui, né? O Aguirre e o Guzmán são 2 jogadores importantes aqui nessa estrutura de jogo do Atlético Nacional, e no time do Bahia o Canu talvez seja o principal desfalque. O Ronaldo e o Santiago Arias também são jogadores importantes, seriam titulares nesse time do Bahia aqui, mas o Bahia tem o Ademir, o Bahia tem o Everton Ribeiro, tem o Lúcio Rodrigues, né? Tem o Eric Pulga, que tá jogando muito também, Caio Alexandre tá jogando muito também. Então, o meio para frente do Bahia é uma equipe muito forte e devemos ter aqui um Bahia favorito nesse jogo. Leia o Atlético Nacional, é a minha entrada para essa partida aqui, beleza? Depois a gente tem aqui também às 21h30, Cruzeiro e Palestino pela Copa Sul-Americana. Aliás, Palestino e Cruzeiro. O jogo vai ser no Chile, o Palestino é o segundo colocado, o Cruzeiro é o último colocado com 2 derrotas aqui. Também é a mesma coisa que o Corinthians, precisa vencer todas as partidas aqui para ter chance de classificação, né? Essa derrota para o Mushuki Runa aqui basicamente arruinou a vida do Cruzeiro, né? Esse jogo era para o Cruzeiro ter ganho dentro de casa contra um adversário muito fraco, que venceu de novo com 3 vitórias seguidas, é o líder do grupo. Vai ser muito difícil perder a primeira colocação aqui, então o Cruzeiro precisa vencer todas as partidas. Vai ter que fazer um esforço aqui, porque o Palestino, dentro da sua casa, nos seus domínios, não é um time ruim, tá? É um time bem equilibrado, tá? E a tendência é que a gente tem aqui o time do Palestino trocando garrafa aqui contra o Cruzeiro. É um time que não vai ficar fechado esperando o Cruzeiro tomar a atitude, tomar a postura do jogo, levando em consideração, sobretudo, as últimas atuações do time do Cruzeiro. O Palestino vai para cima, então devemos ter aqui um jogo bem interessante para over goals, inclusive. A minha sugestão é a gente ficar de olho nesse over 2,5 aqui a 2,18, tá? Uma correção de preço nessa odd do Cruzeiro aqui, caso o time não entre bem, mesmo sendo favorito aqui, é bem possível da gente ver acontecendo nos primeiros minutos, caso o Palestino comece melhor na partida, tá? Aqui não tem muito que a gente levar em consideração que não seja um Cruzeiro se expondo mais, né, tentando sair para o jogo, tentando marcar alta a saída de jogo do adversário, o que deve trazer esse cenário mais aberto aqui para o jogo que eu comentei para vocês. Então, mercado de gols é a primeira alternativa para esse jogo, e a segunda alternativa, correção de preço do Cruzeiro. Perfeito? Deixa eu ver se eu pulei algum jogo aqui. Não, falei de todos eles. Beleza? Esses são os jogos dessa quinta-feira, então, se você gostou, deixa o like, comenta aqui nos comentários. Lembrando sempre, quem está comigo nesse vídeo aqui é a Superbet. A Superbet é uma casa de apostas que eu tenho utilizado aí
frequentemente para fazer as minhas entradas pré-live, então sempre que eu mando alguma coisa pré-live lá no Telegram, né, ou no Instagram também mando alguma coisa. Se você não me segue, os links estão aqui na descrição. Para abrir sua conta na Superbet, é só você escanear o QR Code que está na tela ou clicar no link que está na descrição do vídeo aqui, beleza? Lembrando sempre que esse é um conteúdo para maiores de 18 anos. Aposte sempre com responsabilidade, coloque só o dinheiro que você pode perder nesse tipo de investimento, beleza? Era isso, um grande abraço, nos vemos no próximo vídeo, até lá.